O que é problematização? No episódio de hoje da nossa série Pesquisa e Direito, o professor Jean Nunes te deixa por dentro de tudo que você precisa saber para construir uma boa problematização no seu projeto de pesquisa. Vem comigo no vídeo e no podcast. Pessoal, uma dica importante da nossa série é que se você vai desenvolver pesquisa, você não precisa inventar roda. Esse é um ponto muito importante que vai te trazer tranquilidade, que vai te deixar em paz com aquilo que você está fazendo. Claro que você vai precisar se utilizar daquilo que a humanidade já produziu de conhecimento acerca daquele objeto. É claro também que sobre o mesmo tema, sobre o mesmo objeto, diversos olhares já sobre ele se debruçaram, com diversas perspectivas de análise. O que se faz na problematização, então? A gente vai escolher, dentro das possíveis análises que se possa fazer acerca daquele objeto, uma corrente que a gente entenda seja mais adequada para estudar aquele fenômeno. Para estudar aquele dado, aquele aspecto, aquele fragmento da realidade que nós tomamos para conhecimento. A isso nós damos o nome de definição da nossa corrente teórico-metodológica. Existem várias correntes, eu vou mencionar aqui algumas. O marxismo, que é uma teoria muito tradicional no campo científico. Você tem a sociologia reflexiva, capitaneada por Pierre Bourdieu. Você tem o positivismo, capitaneada por Popper e outros. Você tem o conhecimento prudente para uma vida decente, desenvolvido por Boaventura de Souza Santos. Então, você tem diversos. Se você vai tratar, por exemplo, sobre poder, sobre as relações de poder e como elas circulam na sociedade, é claro que você vai precisar do amparo aí de autores que sobre esse tema já se debruçaram com mais intensidade, mais profundidade. Exemplo claro aí de Foucault. Então, o ponto de partida para a construção da problematização é uma definição clara que você deve ter acerca da corrente teórico-metodológica que você estiver utilizando para proceder a sua análise, para proceder ao seu estudo. Jean, eu posso adotar mais de uma corrente teórico-metodológica? Olha, um dos valores mais respeitados e caros para a ciência na produção que se faz no âmbito das academias é o rigor. Então é muito importante que você seja rigoroso na utilização das categorias de análise que você faz. Estou com isso dizendo que não costuma ser recomendável a utilização acrítica, sem critérios, de categorias provenientes de diversas correntes teórico-metodológicas, sem que você apresente as razões para isso. Não é que essas correntes não possam dialogar, podem, eu mesmo inclusive faço isso nas minhas pesquisas, mas você precisa ter muito clara a noção de que esse diálogo, quais são os critérios que vão mediar esse diálogo e principalmente apresentar qual é a sua corrente teórico-metodológica que você está utilizando. O que eu estou dizendo com isso? O que é isso de categoria de análise, por exemplo? Você pega o termo proletário. Suponha que você esteja estudando o direito fundamental ao lazer, previsto na Constituição Federal, quando se trata, por exemplo, de ausência nas nossas cidades de espaços públicos de lazer. E aí você vai utilizar como corrente teórico-metodológica para a sua pesquisa o marxismo. Lá no marxismo, o conceito de proletário tem um sentido próprio, já consolidado. As classes que historicamente têm sido, pelo capitalismo, pelos burgueses, exploradas, dominadas e humilhadas. Então tem um conceito muito próprio, muito específico. Esse conceito, o conceito de proletário, o conceito de classe social, que é uma categoria de análise, é um conceito próprio do marxismo. Então, se você está desenvolvendo a sua pesquisa tendo por base teórica Pierre Bourdieu, você não vai utilizar a categoria classe, porque ele não trabalha com a categoria classe. Se você fizer referência à classe, você precisa dizer de onde é que você está utilizando esse conceito, com base em que aspecto da teoria marxista, que é de lá que vem essa categoria, você está se valendo dessa ferramenta, desse instrumental.
Então, o ponto de partida para a construção da sua problematização, clara a definição da sua corrente teórico-metodológica. O campo da filosofia que se encarrega da definição que estuda a forma como nós conhecemos os aspectos da vida, é chamada de epistemologia. Então, é no campo da epistemologia que nós construímos as diversas correntes teórico-metodológicas que dizem para a gente de que forma nós vamos conhecer um determinado objeto. Perfeito? Ainda há muito mais a dizer sobre metodologia, sobre, claro, a construção da problematização, mas eu deixo para o nosso próximo episódio da nossa série Pesquisa e Direito. Sou o professor Jean Nunes, claro, peço que você deixe seus comentários, marque seus amigos, compartilhe nossos vídeos e podcasts. Um abraço!